vendemos tudo e resolvemos vir para Portugal fazer um mestrado, né, com muito planejamento, né? Foi um Exatamente. ano de planejamento, um ano juntando dinheiro, fazendo passaporte, fazendo visto. Fomos para Curitiba fazer o visto e reunimos todos os documentos e viemos bem preparados para morar em Portugal. Mas nós não sabíamos se nós íamos gostar, se íamos nos adaptar, né? Exatamente. Como ia ser a vida aqui. E até essa... Não, só para complementar o que a Mandia falou, Felipe, porque assim, até a gente se organizou para vir para Portugal para ficar um ano sem trabalhar, né? Porque como a gente, logo que se formou, já estava trabalhando, já tinha a nossa empresa, então a gente se organizou para poder vir para Portugal e ficar, tipo, 12 meses de tranquilo, né? Mas aí, claro, aí a gente chega aqui, dois ansiosos, é impossível, né? Ficar parado. Não, mas é o tipo de planejamento correto, né? É. Porque eu vejo assim, por exemplo, vocês chegaram há 10 anos atrás, não tinha... Tinha, claro, já tinha blogs, né? Já tinha essas coisas e tal, mas só que não era o tanto que tem hoje, o tanto de informação que tem hoje, certo? Exatamente. Mas eu acho que hoje muita gente vem numa loucura tão rápida. Eu quero ir, vai com 500 euros no bolso e vai para Portugal, sabe? E acaba voltando, acaba se decepcionando, né? Exatamente. A gente até fala isso, né? Tanto nos podcasts quanto, né, nas oportunidades que a gente tem, que a gente brinca, né? Que a nossa máquina de dourar a pílula do morar fora estragou, né? A gente, inclusive em 2017, eu escrevi um livro, que é esse que está aqui, chama Morar Fora, Sentimentos de Quem Decidiu Partir, e nele eu conto, né? Um pouco ou muito da angústia, da ansiedade, das dificuldades, dos sucessos, das oportunidades que a gente tem, mas é isso que tu fala, Felipe, também, a gente também insiste muito nisso, que é a questão do planejamento, passa, obviamente, pela questão financeira, maioritariamente, mas também passa pelo objetivo, né? Pelo motivo que está me fazendo sair. Uma coisa que a gente percebe muito é que as pessoas, muitas vezes, olham o morar fora pelo Instagram, né? Então, eles não entendem que, se tu não tiver um motivo muito forte para te fazer continuar aqui fora, se o propósito não for dos melhores, entre aspas, né? Se tiver um objetivo muito claro na tua vida, não vai aguentar, né? Eu até escrevo no meu livro, que é uma frase que eu uso sempre, que é: morar fora é para todo mundo, só não é para qualquer um. Então, ter essa noção do morar fora, e isso que tu fala muito, eu vi tu conversando com muitas pessoas sobre isso, sobre a questão financeira também, é importante. Hoje a gente sabe de compatriotas nossos, né, de brasileiros que estão aqui em Portugal, que estão passando necessidade, entendeu, Felipe? Não é brincadeira, cara. A gente aumentou muito o custo de vida desde que nós chegamos, né? Quando nós viemos em 2014, o euro era 3,12, né? Exatamente. E hoje tá 5,60, às vezes 6, né? Então, assim, já chegou a 7. Então é preciso muito planejamento, né? Porque a questão do custo de vida aqui, aí na Irlanda também, agora, nesses últimos 3 anos, a gente vem sentindo isso. Por exemplo, quando a gente chegou aqui, os aluguéis não eram o preço que são hoje, né? Então, hoje um casal, que nem nós, que escolhe Braga para morar, ele vai chegar já pagando 1.000 euros de aluguel. 1.000 euros já? E o salário mínimo é 760. A conta não fecha, né? Não fecha. Mesmo que os dois trabalhem, não fecha. Ainda mais com filhos. Exatamente. Por isso que a gente fala dessa questão do planejamento, da importância disso, sabe, Felipe? Porque muitas pessoas nos olham, né, com essa questão de, eles foram e deram certo, mas é aquela história, né? A gente olha a grama do vizinho, acha ela sempre mais verde que a nossa, mas muitas vezes não sabe que, às vezes, a grama é sintética, né? Então, a gente tem que cuidar com isso. E eu acho que também parte da nossa oportunidade aqui, como geradores de conteúdo, assim como tu, com podcast, com os teus materiais que tu gera para a internet, de alertar, né? Serve de alerta. Não entenda como, você que está nos assistindo, não entenda como, eles não querem que a gente vá morar fora. Eles não estão querendo que mais pessoas vão para a Europa. Não, quem sou eu para controlar isso? Eu só estou dando o alerta para que o teu percurso migratório seja o melhor possível, né? E você sofra o mínimo possível. Exatamente. Não, eu acho que o planejamento é o essencial. E planejamento, na verdade, é grana, né? Tem que se traduzir com isso. Informação e grana, né? Isso. Porque muita gente também vem de forma irregular, né? Ou ilegal também para a Europa. E a gente nunca aconselha isso. Não. Né? Nós viemos com o visto de estudo para fazer um mestrado. O Claudinho fez o mestrado primeiro, depois eu fiz o mestrado também aqui em Portugal. E depois o Claudinho fez o doutorado aqui. E depois desses 6 anos de estudo, né, na verdade, depois dos 5 anos, a gente já pôde pedir a nossa cidadania por tempo de residência. Mas muitas pessoas parece que buscam a primeira informação e já querem imigrar logo assim. Com a primeira informação que eu tenho, eu já vou imigrar. Mas não lê um site oficial, não lê os requisitos necessários.
não confronta informações, né, de outros geradores de conteúdo, de outros blogueiros. Exatamente. A primeira informação que recebe já quer imigrar. Mas calma, né? Não é assim. A gente recebe mensagens que a gente fica completamente assustados, né? Por exemplo, no nosso canal no YouTube também, às vezes a gente recebe mensagens assim, a minha esposa está em tratamento de câncer, a gente pode mudar para Portugal? Como é que vai ser o tratamento aí? Né? Não tem como você mudar durante uma doença, né? Fazendo um tratamento médico é muito complicado, porque assim, quem já chega com dinheiro, saudável, com tudo certinho, tendo dinheiro para alugar um imóvel, já sofre muito com a adaptação, já tem dificuldade de conseguir um médico de família. Imagina uma pessoa que precisa de medicamentos ou de tratamentos logo no início. Já é difícil. Muito complicado. Não, e não só isso também, sabe, Felipe? O que acontece é que nos últimos anos, como a Amandinha falou no começo, quando tu perguntou de Braga, houve um boom, né? Portugal parece que entrou na moda. E aí, hoje, né, a estimativa não, os dados oficiais dizem que são 305 mil brasileiros morando oficialmente aqui em Portugal, mas passa de 400 mil morando aqui. Desses, né, mais de 100 mil estão em situação irregular. Que o que acontece? Não é ilegal, porque a lei da migração não é a nossa área, mas a lei permite que você venha como turista e fique. Só que assim, o país não consegue atender essas pessoas. Faça uma manifestação de interesse, né? Faça uma manifestação de interesse e peça o documento. Isso. Só que a situação dessas pessoas, tu fica em pause até o órgão aqui que organiza os imigrantes, que é o CEF, né? O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, consiga atender essa demanda. Então você fica, às vezes, a gente entrevistou pessoas no nosso podcast que levaram 2 anos para vir um documento. Tá, e você faz para conseguir se regularizar. 2 anos. Exatamente. Então você fica com a tua vida em pause, né? Você e aí? Eu vou trabalhar onde? Eu vou viver do quê? Né? Então a gente recomenda esse planejamento, que passa sim por grana, mas isso a Amandinha trouxe e eu acho importante também. Passa também pela busca incessante de informação oficial e aquela história, né? A gente fala sempre isso do cuidado com a geração de conteúdo, de como essa informação chega lá do outro lado. Né? E aqui em Portugal, durante algum tempo até, muitas pessoas colocaram a culpa nos influenciadores. Que a culpa de Portugal tá cheio é porque tem muito influenciador. Falando dessa coisa do influenciador, porque o clássico, aquele vídeo clássico, o que você compra com 10 euros no supermercado? Mas tudo bem, mas diga o que você acha disso, né? Fala aí. Eu acho, sabe, assim, que é um espantalho, na verdade. Porque desde que a gente chegou aqui, eu falo pela nossa experiência, né? Quando a gente veio com um visto de estudo, a gente veio com o propósito de fazer um mestrado e continuar estudando aqui. Cara, eu lembro que eu trouxe uma pasta dessa grossura, assim, de documento para cá. E aí, hoje, o que eu percebo? É fácil colocar a culpa nos influenciadores, né? Achar um espantalho para bater. Isso. Só que, assim, e as políticas de imigração de Portugal? Será que estão sendo as melhores? Será que as decisões estão sendo as mais acertadas? Por exemplo, hoje, uma pessoa pode pedir um visto para morar em Portugal, ela não precisa apresentar nem antecedentes criminais, meu. Então, assim... O que vai acontecer com o país? A culpa é minha, né? A culpa é de quem gera conteúdo, que mostra o que eu posso comprar com 10 euros, ou é do governo e de órgãos que deveriam tratar isso com mais seriedade? E eu falo isso de cadeira, inclusive, porque estudei isso na universidade. É a minha área de estudo. Eu acho que não só o governo de Portugal, mas muitos governos estão brincando com coisa séria. É verdade. Não, você tem razão. E outra, né? Se o país quer chamar os estrangeiros, né? Porque ao mesmo tempo precisa da imigração, mas por outro lado não tem estrutura para acolher todo mundo. E aí, como é que vai fazer? Então, imagina o problema de moradia, né? Que como acontece na Irlanda, né? Portugal também já está sofrendo com o problema de moradia, com a falta de imóveis. Exato. E esse médicos, exemplo, né? Não tem médicos. Esse exemplo que tu trouxe da pessoa que disse que está em tratamento, queria vir para cá. Imagina, Portugal tem 10 milhões de habitantes. Hoje, 1,5 milhão de portugueses não têm acesso a um médico de família. Olha só. Daí você quer que o Felipe saia lá do Brasil e venha para cá para tratar câncer como? Entende? Essa coisa do câncer, só para eu me lembrar, porque teve uma situação aqui que eu entrevistei a Isabela, que é até baiana também, que veio para cá, no primeiro mês descobriu que tinha câncer aqui na Irlanda. E assim, né, veio toda regularizada, toda certinha, tal. Quando você compra o curso de estudante aqui, você tem que pagar um seguro. Seguro de saúde. Isso. Esse seguro teve que cobrir todo o tratamento dela, que custou uns 200 e tantos mil euros, né, no total, assim. Então, só que, o que acontece? O seguro foi investigar, falou assim, se já tivesse pré-existente, um câncer pré-existente, não teria coberto e ela teria passado por um perrengue.
sabe? Uhum. Então, só para você ter uma ideia de como você está regularizado, né? É a melhor coisa, não tem jeito. Não, com certeza. Caminho. Você conseguir dormir tranquilo, né? Colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, ter um contrato de trabalho. É, isso que eu ia dizer. E as consequências disso, né, nunca são boas. Então, por exemplo, digamos, a pessoa vai emigrar sem um documento certinho, vai de maneira irregular ou até ilegal. Provavelmente ela vai encontrar pelo caminho pessoas que vão se aproveitar dessa situação. Então, Exato. digamos, o Felipe vem para Portugal, ele não tem visto para morar aqui, mas obviamente que ele vai precisar trabalhar. Então ele vai trabalhar com alguém que vai explorar ele, e como é que o Felipe vai reclamar? Ele vai na polícia dizer que o cara explorou ele, né? Tá, e teus documentos? Eu também não tenho, tá aí, né? Então, assim, é um caminho que a gente não recomenda, mas também, Felipe, eu vou te dizer, uma coisa que eu e a Amanda a gente toma muito cuidado eu não julgo essas pessoas. Sim. Por quê? Porque eu até falei já isso também em outras oportunidades, que eu imagino que se tiver uma opção da pessoa ir totalmente legalizada e ir de maneira ilegal, a pessoa não vai escolher ir de maneira ilegal, né? O mudar de país de maneira ilegal nunca é uma escolha, é uma falta de escolha. Isso. Mas eu acho que a nossa função, né, que já estamos fora aí há alguns anos, é alertar para que você não caia nisso. Por quê? Porque às vezes, aí sim, concordo na questão lá dos influencers e tal, que aí sim, a propaganda é muito boa, mas a vida real... A vida real não é isso. Não é isso. Então é importante você buscar informações com o Felipe, com a gente, mas também procurar informações oficiais, né? Sim. E ter cuidado, aqui também é uma meia-culpa aos grandes veículos de comunicação, que nos últimos anos também contaram algumas baboseiras grandes sobre Portugal, dizendo que é o Eldorado e não sei o quê. É o paraíso. E eu na época, eu até lia grandes jornais, veículos de imprensa, e eu falei pra Amanda, nossa, isso aí chega lá do outro lado e tem um impacto preocupante, entendeu? Exatamente. Valeu demais por ter assistido esse corte. Para saber a melhor forma de enviar dinheiro entre o Brasil e a Europa, clica no link aqui na descrição.